Olá pessoal, estamos na série A Revolução dos Servos de Deus e o tema desse episódio é Servos Guiados pelo Espírito. Em Isaías 42, lá no finalzinho do verso 1, diz assim: Porém nele o meu Espírito, ele trará justiça às nações. É interessante que quando se fala de justiça no meio do povo de Israel, se está falando de um povo que foi extremamente orientado acerca do que era justiça. Eles conheciam as leis de Deus. Deuteronômio 24:19 é um belo exemplo que diz assim: Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo, deixem-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Em Deuteronômio 15, por exemplo, vai falar que a cada 7 anos as dívidas tinham que ser canceladas. Em Levítico 25 vai falar sobre o ano do jubileu, que a cada 50 anos se estabelece uma igualdade social no povo de Israel. Portanto, quando se fala de justiça no meio do povo de Israel, quando se fala de justiça no reino de Deus, não se está falando de uma simples igualdade, como defendem alguns, ou de uma relação de méritos e deméritos, como defendem outros. Se está falando de graça, de generosidade e compaixão. Já no Novo Testamento, a justiça de Deus é personificada em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, o texto diz assim: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como é que os servos de Deus refletem a justiça de Deus? Trabalhando pela reconciliação dos homens com Deus. Como que acontece então a manifestação dessa justiça? Acontece através do Espírito. Como o próprio texto de Isaías 42 diz, porém nele o meu Espírito e ele trará justiça às nações. Note que existe uma ordem. Primeiro o Espírito, depois a justiça. E como que esse Espírito age? Quando Jesus fala sobre o papel do Espírito Santo, ele vai dizer em João capítulo 16, verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A mudança acontece pelo Espírito. Quem convence o homem do pecado é o Espírito. Servos de Deus entendem essa ordem das coisas e manifestam a justiça de Deus através do Espírito. Em João 14, 26 ainda vai dizer sobre outro papel do Espírito, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Mas eu não sei como é que eu vou agir, como é que eu vou manifestar essa justiça. O texto diz que primeiro o Espírito convence, depois o Espírito ensina. E se eu esquecer, o Espírito lembra. Essa é a ordem das coisas. Portanto, os servos de Deus trabalham pela justiça em primeiro lugar, através do Espírito. E em segundo lugar, eles anunciam a reconciliação com Deus em Jesus Cristo, aquele que nos justificou na cruz do Calvário. Servos que agem pelo Espírito levam consigo o ministério da reconciliação. Eles não julgam, eles manifestam a justiça de Deus em Cristo Jesus. Que como servos de Deus, entendamos o nosso papel. Pense nisso, fique com Deus e até a próxima.